Muito conhecida. Os nossos irmãos aqui da igreja sabem dessa passagem sobre o Zaqueu, que era publicano. A Bíblia fala deste homem que era publicano, um homem que era rico. Este homem tinha muito dinheiro. Ele era chefe dos publicanos. E este homem, ele tinha muitas amizades, mas ele não tinha amizade com Jesus Cristo. E este homem, um dia desses qualquer, ele resolveu conhecer Jesus Cristo. A história deste homem, ela representa muitas outras histórias hoje, de alguém que tem conhecimento, que tem riquezas, mas não conhece Jesus. Não conhece ele fisicamente, nem a sua essência espiritual. E eu consigo entender algumas razões pelas quais Zaqueu não conhecia Jesus Cristo. Primeiro, ele está inserido no meio de vida que não lhe ajudava a conhecê-lo. Tem pessoas que não conhecem Jesus por ter dificuldade, alguma dificuldade na vida dele ou dela, que impede de conhecer Jesus Cristo. Alguns que já são da igreja não têm intimidade com Deus, com Cristo, porque tem alguma barreira que a pessoa está convivendo, e isso impede de ter mais intimidade com Deus. E quando eu não tenho tanta intimidade com Deus, mesmo na igreja, eu não consigo entender os mistérios de Deus. Você pode entender, você pode observar que quanto mais a pessoa é assim com Deus, mas a pessoa recebe revelação de Deus, mas a pessoa recebe revelação em sonho de Deus, mas a pessoa consegue pregar porque Deus revela a palavra, mas a pessoa consegue orar mais tempo de joelhos porque não se cansa, porque é tão gostoso essa aliança, essa intimidade com Deus, que você não enjoa, está sempre com um assunto para falar com Deus. E aí quando você conversa com alguém, você conhece mais essa pessoa. E quanto mais você conversa com Jesus em oração, mais você se aprofunda diante dele, e você passa a conhecê-lo mais. E alguém que você mais conhece, é esse alguém que você vai ter mais intimidade, e vai entender melhor a pessoa com que você está se relacionando. Então, para você entender, tem que se envolver com essa pessoa. Então Zaqueu, ele não se envolve, porque ele é uma pessoa ocupada, tem trabalho, ele é chefe de um grupo de pessoas. Mas um dia, isso aqui é importante para a gente entender, como conhecer mais esse Jesus Cristo. Alguns estão aqui há 10, 15 anos congregando, 11, 8, 9. Mas pastor, eu queria conhecer mais Jesus. O que fazer? Primeiro, ter sede desse Jesus. Não podemos achar que pelo fato de estarmos aqui há muito tempo na mesma igreja, crente há muito tempo, já está velho e cansado, a mesma coisa. Não. Quando você resolve ter sede, como se nunca você foi nem crente, como se nunca foi em uma igreja de crente, você tem uma sede, como se fosse a primeira vez que você foi para um culto. Essa sede te leva a crer mais em Cristo, e essa sede faz você querer conhecer mais algo que nunca você conheceu. É como você que está casado há 40 anos, e você acha que está um casamento fraco, porque já se acostumou com o seu marido, mas você resolve um dia fazer um almoço especial, para quem sabe renovar o casamento, e começar de novo a nova história, ou quem sabe recomeçar do mesmo modo. Com Jesus é assim. Alguns precisam compreender que é necessário conhecê-lo melhor, ir nas águas profundas e não ficar no raso para sempre. Então, para mergulhar mais profundo nesse Cristo, você tem que se aproximar dele com sede. Todo aquele que rejeita a palavra de Deus é porque não tem sede na palavra. Quer conhecer Jesus Cristo? Tenha mais sede. Tenha mais sede para a igreja, para o culto. Não fica assim, não, porque é a mesma coisa. Tenha mais sede para conhecê-lo. Os discípulos, eles não conheceram Jesus porque tinha pouca sede. Quer entender?
Quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que ele aparece, ninguém acredita que ele está vivo. E quando Jesus Cristo vai no mar da Galileia, onde está Pedro e os pescadores, ninguém conheceu ele. O que é isso? Falta de entrosamento com ele, falta de comunhão com ele. Não estavam conhecendo porque não tinha se envolvido o suficiente com ele. Do mesmo modo, nós podemos estar na igreja há muito tempo na igreja, mas se não mergulharmos exatamente no confidencial com ele, Deus se revela, Deus fala, você ouve pregação, mas você não se transforma, você não fica uma pessoa íntima de Deus, você não é chamado de amigo de Deus, como Deus chamou Abraão de amigo. Tente se relacionar mais com Deus. A Bíblia diz que Zaqueu, ele tinha muitos amigos. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito, eu mesmo, que ele tivesse muitos amigos, porque um homem de sociedade não vive isolado. Então dinheiro ele tem, amigos também, mas ele resolve ter sede de conhecer Jesus Cristo. E essa é a chave principal: ter sede de Jesus, ter sede da palavra. Alguém que chega num culto como esse, que nunca veio, é porque em casa sentiu vontade. Hoje eu vou naquele culto. Isso é sede, isso é querer conhecer, isso é querer receber. Parte de nós. Você sabe um obreiro de valor? Um obreiro que maneja bem a palavra, que vive orando, que Deus exalta, que Deus usa. O que é isso? Porque um dia ele resolveu querer mais de Deus, ele resolveu mergulhar com mais seriedade. Alguém diz assim: vamos para não, vou para o culto hoje. Ele está envolvido com Deus. E quando alguém se envolve com Deus, é impossível de Deus não usá-lo como profeta, como servo de Deus, como vaso. Não tem como Deus usar a pessoa se a pessoa não quer ter interesse nas coisas do Senhor. Zaqueu vai, mas ele começa a enfrentar dificuldade. Primeira, ele agora tem uma primeira dificuldade: se esvaziar do seu eu. Para conhecer Jesus, tu tem que se esvaziar. Se esvaziar. E se esvaziar está subentendido algumas coisas. Quais? Vamos classificar as primeiras. Quando eu me esvazio do meu eu estou o quê? Me humilhando. Eu estou batendo em mim mesmo. Porque aquilo que está em mim é porque eu gosto e eu quero que esteja comigo. Como é que eu vou me esvaziando? Os meus desejos são meus, mas se eu colocar para fora, se eu jogar fora, dói em mim, porque há muito tempo que eu convivo com eles. E agora? Largar isso, largar aquilo, isso não existe não. O que importa é amar as pessoas, é ter Deus no coração. Mas Deus não ensina isso. Isso aí faz parte de uma doutrina, de um evangelho dos últimos tempos, dos falsos profetas, que o que importa é você ter amor. Ora, estão até dizendo que pode namorar homem com mulher, porque isso é amor e Deus também é amor. Mas é pecado. Então é um evangelho, como se diz, de quinta categoria. Mas não é um evangelho de Jesus que salva ninguém. Aliás, esse tipo de namoro nem liberta eles são, quanto mais salvos. Então a Bíblia diz que Cristo tem um encontro com quem? Com esse Zaqueu. Zaqueu se esforçou e começa a vencer a primeira barreira. Que tipo de barreira você enfrentou para estar aqui hoje? O irmão daí, eu creio que está cansado, o corpo trabalhou o dia todo, mas foi uma barreira que ele enfrentou para estar aqui. E quantos enfrentaram outras barreiras também? Todos, porque ninguém aqui fica o dia todo dormindo. Alguns trabalham em casa, outros fora, outros estudam. Ninguém aqui está descansado totalmente. E se ninguém trabalhou com os braços, com os pés, mas com a cabeça está cheia de coisa para resolver, isso é um trabalho, isso é uma obrigação, isso é o que é uma barreira a ser vencida. E isso muitas vezes impede de tu chegar até a presença de Deus. Mas eu aprendo com Zaqueu que Zaqueu venceu todas elas. Por que você não pode vencê-las também? Você pode vencê-las, é só você ter sede em Jesus.
Quando eu desprezo o evangelho, Arquírio, quando eu desprezo a palavra, nada me leva à igreja. Porque eu já desprezo mesmo, é inútil tentar. Falar é inútil. Mas quando eu tenho sede de um assunto, se você lançar uma palavra desse assunto, vem cá, vamos conversar, porque é o que você quer escutar. Uma palavra sobre Deus. Quem já tem a sede, acha bom e quer mais ouvir a palavra. Zaqueu vai, ele começa a se esvaziar, e essa é uma luta muito grande, porque não é fácil alguém da sociedade ter que se humilhar agora para encontrar-se com Jesus. Os religiosos, os fariseus, os homens da sociedade não tinham esse hábito de se humilhar. Quem quer se prender? Nos dias de hoje, nós observamos, tem muita gente nova aí na praça, só. Não vou ser crente porque tem que usar roupa longa, parece uma velha. E aí isso é o que? Uma barreira a ser vencida. Isso impede de chegar até quem? Até Jesus Cristo. Eu vou ter que usar saia, parece uma cigana. As minhas unhas eu pinto de preto, parece um vampiro. Aí na igreja eu não pinto mais. E se pintar você é doutrinada. Ou doutrinado se eu for um homem de brinquinho. Então não dá para mim, isso é o que é renúncia. Mas Zaqueu, ele com toda a sua lógica humana, com toda a sua capacidade de empresário, de liderança, de chefe dos publicanos, ele venceu tudo isso. E que muitos pregadores não falam sobre, mas temos que exaltar o que aconteceu com ele. Baixinho, Zaqueu, homem de decisão. E Deus está honrando quem toma fortes decisões. Aquele que fica sonhando, andando nas nuvens, mas põe o pé no chão e decida hoje o que você quer. Que Deus está na sua decisão, se você está agindo para a glória do nome de Deus. Se você decidir alguma coisa com coragem e fé, que vai beneficiar o reino de Deus e vai exaltar o nome de Jesus, Deus vai estar na tua decisão. Aleluia! Oh glória! Se você decidir hoje alguma coisa, creia que vai exaltar o nome do Evangelho, o nome de Cristo. Não vá orar mais não, tome hoje mesmo a decisão, porque Deus vai estar nesse negócio. Você não precisa nem orar para confirmar. Se Deus é exaltado na tua decisão, hoje mesmo diga sim ou não, decida. Bendito seja Deus. Mas quando nós agimos de acordo com a minha vontade, porque quem manda sou eu em mim, vai dar errado. E aí nós choramos o leite derramado, e o leite nem nata tem, é só água. Então nesta noite, irmãos, aprendemos uma lição. Primeira lição: nos esvaziar do nosso eu. Dói, mas para Deus é muito importante. Por quê? Porque quando nós nos desprendemos do nosso eu, Deus vem e preenche o que nós perdemos com coisa grande e bem melhor do que aquilo que achamos que era bom para nós. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é grande. A vontade dele é maior, é perfeita e agradável. Então o texto diz que ele vai se aproximando de Cristo, mas tem uma grande multidão que andava ali querendo receber alguma coisa de Cristo. E ali o texto diz que ele está muito baixinho de estatura. Ele sobe num pé de árvore, e essa árvore tem cheia de espinhos. Ele vai se arranhando. Olha só a dificuldade que um homem rico, importante, faz ou tem ou enfrenta para ver Jesus. Olha só aonde ele está, em que situação está. Está onde? Atrepado num pé de árvore, olhando de cima para baixo. É um esforço que Jesus viu. Aleluia! Todo esforço que você faz para se manter de pé, para se encontrar com Jesus Cristo em oração, o teu jejum, o teu pranto diante do Senhor, quando você quer falar, mas você se cala e deixa Deus falar por você, isso é difícil, porque eu quero falar, mas não falei. Deus, fala comigo e fala por mim. É um sacrifício muito grande. Deus está vendo o teu sacrifício. Deus está vendo quando você está se humilhando, renegando
desprendendo alguma coisa. Aleluia! Glória a Deus. Cada suri de rebaixou. Ramada suri que me rebadas. Glória a Deus. Irmão Rogério, fique de pé nesta noite. Glória a Deus. Eu não sou uma pessoa agradável, eu não sou. Eu não sou um cara agradável. Deus é quem quer te dar algo nesta noite, não sou eu não sou agradável. Eu não distribuo chupeta para ninguém. Deus. Abra suas duas mãos. Glória a Deus. Deus. Nesta noite, o Espírito Santo que me usa nesta noite, Glória a Deus. disse assim: todo sacrifício exercido na carne do meu servo, eu estou vendo. E a partir de hoje, no âmbito espiritual, o Espírito Santo se revela, né, aqui. Deus vai entregar algo espiritual para ti. Aleluia. Não precisa ter, aleluia, compreensão do que seja ou deixou de ser. Porque Deus é quem sabe de tudo. Se é de Deus, toma posse. E Ele cuidará de ti. Aleluia. Receba, fecha as duas mãos agora. E diga assim: eu creio e recebo, Jesus. Aleluia! Pode sentar. O texto diz que Zaqueu, ele fica todo arranhado, porque não é fácil você viver enfrentando luta para se encontrar com Jesus Cristo. Não é fácil você ter que enfrentar o dia todo para chegar aqui de noite num culto como esse. Alguns chegam humilhados porque durante o dia foi no comércio, alguém chutou o pau da barraca, falou mal de você. Durante a tardinha talvez alguém te humilhou, seu próprio filho, filha, uma ligação de última hora, e você está aqui hoje só magoado, machucado, arranhado por dentro e por fora. A árvore que te machucou, aleluia, machucou mesmo, e você está mesmo assim machucado, olhando para Jesus, porque está aqui hoje, olhando para o alvo, e Jesus está te vendo aqui neste lugar. E ele falou assim: ei, Zaqueu, desce depressa. Primeiro, ele chamou Zaqueu pelo nome, sem nunca ter visto ele fisicamente, porque ele conhece as pessoas. Se você não se identificar, não dizer o CPF, ele conhece mesmo assim. Dá para entender isso? Dá para entender que ele te conhece. Aliás, a Bíblia diz em Jeremias que ele conhece desde a barriguinha da mãe. Dá para você entender esse mistério? Quando você está em formação, um embrião, ele já sabe identificar você, a sua estrutura, a sua capacidade, e tu já vem com o dom que Deus entrega no nascimento. Apenas desenvolve. Ei, pastora, eu fico triste quando alguém recebe o dom de Deus e desenvolve para fazer coisa errada. Mas vem com o dom que Deus entrega a pessoa completa, e vai só amadurecendo, se completando, crescendo na graça do... Ei, Deus disse: Zaqueu, eu imagino, fala assim: ué, ele me conhece de onde? Eu estou me escondendo aqui, e ele me chamou pelo nome. Quem é crente em Jesus, não em placa, mas em Jesus, não se preocupa se alguém não te reconhece, se o teu nome não sai no banner, no cartaz de divulgação. Jesus sabe quem você é, e Ele olha com alegria e chama pelo nome todo aquele que faz um sacrifício para ser crente, para congregar, para buscá-lo, para correr atrás da multidão que também está correndo atrás de Jesus Cristo. Ele está correndo do lado certo de um povo diferente, e não correndo atrás de multidões mundanas, carnaval, políticos, São João Batista. Não, essa é a multidão do bem, a multidão da paz. É um sacrifício muito grande. Se passasse algum da turma dele, ficaria envergonhado, dizia assim: mas ontem o empresário se arranhando,
sai daí, parece um esmoléu. Mas ele está renunciando, se humilhando e se sacrificando. Tudo isso faz parte de uma pessoa que resolve conhecer Jesus Cristo. Aleluia. Todo crente que é assim com Deus tem história para contar, porque é preço que tem que pagar. Ninguém vai orar em línguas porque estava brincando em casa no videogame, não. Ninguém vai pregar 10, 15, 20 anos Deus dando a palavra porque estava se prostituindo, trocando de mulher o tempo todo. Mas pastor, tem gente que faz isso porque já decorou a pregação, mas Deus não está mais revelando. A Bíblia diz que ele nesta noite entenda, ouve Cristo chamar pelo nome, e ele desceu por quê? Porque Jesus fez uma proposta e disse assim: hoje mesmo eu vou estar na tua casa. Sabe o que é isso? Oh glória, pastora! Você que se sacrificou para estar aqui, enfrentando árvores, caminhos tortuosos, boca torta, até nojo, e você vê mesmo assim, ele vai estar na tua casa. Se você quer, é para quem acredita, quando você chegar em casa, ele vai estar contigo na tua casa, porque o sacrifício vai ter a honra de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que eu digo nesta noite, porque Deus me faz compreender na palavra. Não perca tempo com o que você ouve por aí. O que interessa no culto é o que Deus falou. Senão você vai morrer do coração. Havia um homem chamado José Avelino Sobrinho, o meu avô, né? O avô materno. Dizia assim: olha, raiva demais, a pessoa morre que nem currupio. Então tem que relaxar, e relaxar na presença de Deus. Por quê? Porque tu tem que ouvir o que Deus fala. Os comentários são desnecessários contra ti, mas insistem nisso. Então relaxa, entrega a Deus e vai subindo na árvore. E vai subindo na árvore para ver Jesus. Vai marchando na terra quente, é quente, no deserto, mas vai ver Jesus Cristo. Por quê? Porque vai ter uma recompensa. Todo esforço para o homem é ilusão, mas para Deus não. Tem um resultado positivo. Só que tem gente que é só misericórdia. Sabia que tem gente, pastora, que só falta o rabo e chifre para ser demônio? E tem gente que já tem o rabo e o chifre. É só olhar para trás que vê o rabo, sabe, arrastando no chão. O que aconteceu com ele, rapaz? Ele foi para casa com Cristo. Ele entrou na casa dele, de Zaqueu, e o povo ficou assim: aê! Aí o pregador tá com um pecador, ele não é Deus não. Como é que eu vou dizer que a pessoa que é de Deus está errado em se sentar na casa de uma pessoa que não é crente? O erro seria em me sentar, ou nós nos sentarmos numa casa do ímpio e concordar com a fofoca dele. É verdade, é verdade. Não concorde não. Escute calado, ou nem escute, mas tu tem que se sentar assim: e aí, tudo bom? Vamos pro culto amanhã? É outra conversa, é outro nível. Aliás, é bom que nós tenhamos esse hábito mesmo. Dizer: aí rapaz, tu não é crente não? Deus é tão bom e te ama. E Cristo não foi fofocar com o ímpio. Cristo não foi falar de ninguém com Zaqueu. Ele foi com toda a presença do Pai para mudar toda uma história de um homem pequeno, mas um grande homem de fé e de perseverança. O povo olhava e ninguém, Aldair, falou assim: ó glória, ele se converte hoje. Quer ver? Não. Ficaram assim: mas homem, tem um culto na casa de Zaqueu, nem crente ele é, e tem que fazer culto sim em que é pesado, em que é ladrão, tem que pregar onde tem prostituta, mentiroso, maconheiro, cachaceiro, pé de chinelo, aonde tem bucho de lama, de cachaça, tem que se revestir lá dentro mesmo, mas falar de Jesus. Mas que alguém diz assim: não vai não, que ali é só misericórdia. Esse Zaqueu é rico, mas não quer não, quer Jesus. Talvez não quer ouvir sua conversa, que é chata, mas a palavra de Deus, o homem mais ruim do mundo,
Um dia no vazio da sua alma, ele há de parar para ouvir a palavra. Por quê? Porque é um remédio, aleluia, que traz sossego para qualquer pessoa. O homem pecador que seja, mas ele é uma pessoa que um dia foi Deus que fez. Ele está distante de Deus, mas foi Deus que fez o homem. Ele está pecando porque desviou o caminho, mas foi Deus que fez como pai dele. Então esse pai ele volta para essa casa. E aí um dia alguém vai ter que dizer assim: eu vou hoje lá, quando Deus levar. E alguém fica assim: epa, eu não acredito, porque esse homem está sentado com esse ímpio aí, é um pecador. O que nós aprendemos aqui é quando você faz sacrifício para se encontrar com Jesus, ele responde trazendo a presença do céu para a sua casa. Está entendendo? Daí a importância de vir para o culto buscar Jesus. É você buscando Jesus Cristo e ele entrando na tua casa. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Oh, ninguém acreditava na bondade de Deus sobre a vida de um ímpio e ladrão. Por que ladrão? Porque ninguém tinha Zaqueu como um homem reto. Era publicano, era como se fosse um político. E aí ele cobrava os impostos acima da média e botava no bolso dele. E não foi acusação não, ele mesmo disse: se eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais aquele que eu botei a mão no errado. Eu vou devolver. Sabe o que é isso? Arrependimento. Quando Deus entra na casa de uma pessoa e a pessoa recebe bem, e a pessoa tem sede de conhecer Jesus, quando a pessoa sacrificou para conhecer Jesus Cristo e recebe em sua casa, deixa Cristo se sentar, ficar à vontade, habitar contigo, conversar com você, aí vem o arrependimento. E quando alguém se arrepende, aí vem a transformação de vida. O que é isso, pastor? Ninguém consegue mudar de vida se não se arrepender. Oh, Deus é forte. Glória a Deus. Por que alguém caminha tanto tempo na igreja, mas não mudou de vida ainda? Sabe por quê? Porque vive tendo remorso, tristeza, aí chora uma criancinha, chora, chega a soluço, mas não se arrependeu. Sente tristeza, aí chora. Sente, fica com medo de ir para o inferno, e chora, meu Deus do céu, mas não está arrependido. E quando eu me arrependo, eu deixo o pecado. Primeiro sinal: me arrependi, o pecado eu abandono. Mas se eu pratico de novo, por quê? Porque eu não me arrependi, eu não abandonei, foi só uma tristezinha de momento. Eu chorei, e todos dizem assim: coitado, chorou tanto, arrependeu, foi para frente na hora do apelo, chorou só, mas de nervoso, com vergonha na frente, aí chorou, nunca mais veio para a igreja. Foi só um momento de nervosismo. Mas Zaqueu não chorou. Interessante. Mas ele se arrependeu. Ele era uma vergonha nacional. E para se arrepender tem que abandonar o pecado e dizer publicamente quem eu sou pecador, mas eu era, aliás, não sou mais. Isso é bonito. Ele não escondeu. E na mesma hora ele diz: olha, Cristo, eu vou dar tudo 4 vezes mais, e vou dar as coisas que eu tenho aqui aos pobres. Isso é outra renúncia. Um homem de posses vai dar aos pobres tudo aquilo que ganhou ilicitamente. Ele não falou assim: estão me acusando aí, mas tem que ter prova. Não, eu errei, pronto, mas não erro mais, eu vou devolver o que não é meu agora. Jesus mudou a história deste homem, porque um dia ele teve sede. Diga: sede de Jesus. Ele quis. A pessoa só muda a história através de Jesus se a pessoa querer. Tem que querer. Os meus parentes e os seus parentes que não são crentes, não confessaram ainda, não adianta nós empurrar o evangelho de goela dentro, não.
decidir ou não decidir, sim, sim, não, não, é algo pessoal. É algo que a pessoa decide. E você tem que compreender, quando eu decido acreditar, não é alguém, é eu que vou receber de Deus. Aquele que decide avançar com Cristo, é essa pessoa, não é o vizinho, é você, que tomou a decisão de ser abençoado. E quem não decide, fica só olhando a banda passar e murmurando. É só decidir também. É só tomar a decisão também. Zaqueu decidiu. E ele se tornou uma pessoa abençoada. O texto diz que Cristo falou: hoje veio a salvação a esta casa. A salvação chegou na casa de um ladrão. Porque Jesus viu um ladrão arrependido. Quando nós nos arrependemos, Deus muda a nossa história. Eu quero encerrar para a gente orar, igreja. Eu estava em oração esses dias, na parte da manhã, e eu orando, por algumas pessoas que me pediram oração, questão de enfermidade, doença, e eu me lembrava que essas são crentes há muito tempo já, e Deus me fazia entender na oração de joelho no quarto, que existem janelas que estão abertas, algumas portas também estão escancaradas na vida das pessoas, quando elas duvidam do Evangelho, não acreditam na palavra, passam a duvidar daquilo que Deus pode fazer. E quando alguém não quer se desprender daquilo que é bom para o corpo, mas machuca o Espírito de Deus, tudo isso impede de a pessoa receber bênçãos espirituais e consequentemente bênçãos na terra. Então são problemas que a oração não resolve. Parece uma loucura, mas não vai resolver. E aí você pode dizer: o pastor orou, mas não resolve. Por quê? Porque são portas que eu abri, são janelas que eu não fechei. E aí é entre eu e Deus. Eu tenho que fechar aquilo que estava escancarado. Porque se você abre um coração de mágoas, o diabo ama ódio, mágoa, rancores, por exemplo. Aí você morre de orar, de jejuar. Aliás, a Bíblia diz no Antigo Testamento que o jejum certo mesmo não é o de alimentos que você retira da mesa. É quando você ora a Deus com o coração quebrantado. Esse é o maior jejum. Então eu guardo no meu coração rancores. Então eu vou jejuar e fico magro no esqueleto. Passo fome e não resolvo nada. O texto diz, irmão, que temos que ter o quê? A misericórdia na oração. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de mim e me ajude até também nos próximos. E ter misericórdia, aleluia, é algo infinitamente maior, poderoso, do que fazer jejum com o coração cheio de quê? De janelas abertas para a vaidade, para o pecado, para os rancores, para a prostituição, para os vícios. O nosso coração tem que estar o quê? Preparado para a nossa vida receber o que vem do céu. Queira se arrepender todo dia. Queiramos nós nos arrepender para sermos transformados. Aplauda Jesus.